Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Obrigado a todos por colaborarem com o Valeu Demais. Isso é muito importante para a permanência do canal. Relato de hoje: a macabra história do poceiro Gregório. Hoje entraremos com um relato especial sobre histórias do sertão. Há muitos anos atrás, no agreste pernambucano, onde o calor era intenso e a chuva caía somente de ano em ano, e mesmo assim era necessário rezar a todos os santos para ela cair. Nesses tempos de seca total, havia uma profissão que por muitas vezes era a única saída dessa gente. Essa é a história do poceiro Gregório e a botija dos Andradas. Gregório ganhava vida cavando poços para essas pessoas tão sofridas. Gregório já estava cansado de tanto cavar poços, mas ele precisava defender o sustento de sua família e por isso tinha que sair naquele sol escaldante oferecendo os seus serviços. O dinheiro que ele ganhava cavando sonhos para as pessoas, com a promessa de muita água naquele terreno maltratado e seco, onde só alguns cactos ainda insistiam em brotar. O dinheiro não era muito, mas o suficiente para comprar o alimento para sua família. Gregório não tinha nenhuma formação escolar, pois mal sabia escrever o seu nome. Porém, quando o assunto era encontrar águas no meio do árido sertão, ele era mais do que um professor no assunto. Esse era o cotidiano do velho poceiro, levar esperança a uma gente tão sofrida. Foram muitas as vezes que ele cavou e cavou para pessoas tão humildes que nem sequer um prato de cuscuz com leite de cabra lhe era oferecido, em virtude da extrema pobreza. Um certo dia, Gregório recebeu um comunicado de um falido fazendeiro para cavar muitos poços, pois a seca e o sol castigaram tanto a imensa fazenda que aquilo mais parecia um deserto imenso, onde só se avistava cactos e restos de esqueletos de animais que sucumbiram no meio daquela terra maldita. Essa era a fazenda dos Andradas, outrora um exemplo de produção de um dos melhores queijos do sertão, mas que agora ardia em brasa como toda aquela região. Horácio Andrada já estava na beira da morte. Mesmo assim, ainda tinha esperança de um dia ver sua fazenda verdejante novamente, com muito pasto para as cabras. Mas, para isso, a água era o bem mais precioso que ele não dispunha. Então, ele ficou sabendo dos milagres do poceiro Gregório e por isso o contratou para a danosa tarefa. O humilde poceiro resolveu aceitar o convite, mas assim que soube que a quantidade de poços que teria que abrir, ele percebeu, seria muito cansativo e sozinho não haveria como, pois cavar todos aqueles poços seria muito trabalhoso para um só homem. Afinal, Gregório já não era mais um jovem de 20 anos, já que o poceiro havia atingido a meia-idade, e então uma ajuda seria necessária. E foi aí que o seu vizinho Jonas apareceu para ajudá-lo nessa tarefa tão árdua. Jonas tinha 2 filhos e uma esposa para sustentar, e essa foi a melhor oportunidade que apareceu naqueles dias tão difíceis. Gregório e Jonas então chegaram na antiga fazenda e ficaram assustados com aquela visão
apocalíptica, terras, muitas terras que se perdiam no horizonte sem fim, porém seca e sem nenhuma vida. Ao caminhar naquele chão árido e quente, assustados com centenas de carcaças esqueléticas de animais espalhadas na fazenda dos Andradas. No grande casarão onde Horácio Andrada ainda vivia, Gregório e Jonas viram ali naquele senhor a desolação e em sua face pálida em seus últimos momentos de vida, pois o homem estava acamado e sofria com uma rara doença que o consumia lentamente. Horácio Andrada então disse aos 2 poceiros para que abrissem ali 10 grandes poços, distribuídos de forma igual dentro daquela imensa fazenda. Em um certo momento da conversa, o velho fazendeiro pediu para que Jonas, o vizinho de Gregório, saísse do quarto, pois, dali em diante, a conversa teria de ser particular. Assim que Jonas saiu, ainda que sem entender muito bem aquela situação, Gregório ficou por ali, junto ao único filho do velho homem, mais de meia hora, ouvindo as palavras do homem que estava bem próximo da morte. O velho fazendeiro passou a localização de 9 dos 10 poços, mas na hora de passar o último poço, ele parou de respirar e morreu naquele exato momento. Gregório ficou ali estático, sem saber o que fazer, pois eles não haviam nem acertado os valores a serem pagos pela danosa tarefa. Então, o filho do fazendeiro, que estava ali presente, acalmou o velho poceiro, dizendo para ele fazer o trabalho e também que o seu pagamento estava separado. Gregório então sentiu-se aliviado e triste ao mesmo tempo, pois aquele senhor lhe parecia ser um bom homem, mas ele não queria falar em dinheiro num momento tão triste como aquele. Porém, era um mal necessário. Mas Gregório ficou com uma certa cisma, pois por que o homem não lhe contou onde seria a localização do 10º poço? Então, agora ele cavaria apenas os 9 deles, já que antes de informar onde seria o 10º poço, o velho Andrada sucumbiu. Naquele mesmo dia, o filho do fazendeiro pediu aos 2 poceiros para que começassem a cavar, pois a seca estava castigando a todos e a única esperança era encontrar água o mais rápido possível, senão aquelas terras teriam de ser abandonadas rapidamente. Até mesmo o filho do velho fazendeiro ficou curioso para saber onde seria cavado o 10º poço. E essa curiosidade deixou o poceiro Gregório intrigado. Mesmo com uma certa desconfiança, os poceiros então trabalharam duro por dias e dias, cavando e nada de água. Gregório fez tudo o que o finado Andrada pediu, obedecendo todas as medidas, inclusive a profundidade dos poços, o critério mais importante. Mesmo sob um sol escaldante, eles cavaram e cavaram, bebendo a pouca água que lhes restavam por ali. E, algumas vezes, até tentavam cortar alguns cactos para tentar sugar deles algumas gotas desse líquido tão precioso. Depois de dias e dias naquele sol escaldante, enfim, eles terminaram de cavar os 9 poços. O desolador em tudo isso foi que de nenhum deles a água brotou. Gregório ficou desolado, pois não achar água foi a primeira vez em sua vida, já que ele era conhecido como o melhor poceiro do sertão. Na hora de receber o pagamento, Gregório ficou furioso e desapontado, pois o filho do fazendeiro não lhe deu nenhum tostão sequer, alegando que, como a água não veio, o pagamento seria cancelado. O velho poceiro ainda retrucou com o filho do fazendeiro mal intencionado, mas de nada adiantou. Jonas, o vizinho e amigo de Gregório, ficou furioso e queria o seu dinheiro, alegando que sua família precisava comer e que Gregório teria que lhe pagar de qualquer maneira, chamando Gregório de um homem mau caráter e sem palavra. Depois desses tristes acontecimentos, o poceiro Gregório ficou tão abalado que nem sequer saía mais à procura de trabalho. Jonas, o vizinho, praguejou o bom homem, mesmo sabendo que ele não era o culpado por aquela situação.
já que Gregório e sua família também estavam numa situação bem ruim. Numa certa noite, enquanto Gregório tentava dormir em sua cama, já que seus pensamentos estavam sempre envoltos naqueles problemas, principalmente o pior deles, que era de maior urgência, sim, pagar o vizinho Jonas. Depois de muito pensar, ele enfim adormeceu em sua cama. Então Gregório começou a se revirar em seu colchão, suando e suando naquele calor castigante. Súbito então ele viu em frente à sua cama. Foi tudo como num sonho ou uma aparição real. Isso ele nunca conseguiu distinguir. Era a visão do velho fazendeiro Andrada em pessoa ou em alma por ali, bem na sua frente, olhando para ele. Gregório ficou boquiaberto com a cena, pois aquela aparição queria lhe dizer algo. O poceiro então ficou ali estático, com olhos arregalados, enquanto nos seus ouvidos palavras foram sendo sussurradas de forma bem sutil. A voz era do velho fazendeiro, que lhe descreveu todos os detalhes do 10º poço, localização e tudo mais. Porém, não precisaria cavar tanto, pois o que ele deveria buscar não era água, e sim baús lotados com milhares de moedas de ouro, uma herança deixada pela família do fazendeiro. Aquele fantasma ainda alertou ao poceiro que, se seu filho soubesse da herança, gastaria tudo, e por isso não contou naquele dia, mas que agora estava disponível para Gregório. Porém, ele deveria gastar com sabedoria e cuidar de trazer vida de novo àquela fazenda. Sim, e esse foi o trato. Quando o dia amanheceu por ali, Gregório resolveu ir até o seu vizinho Jonas para contar sobre aquela aparição ou sonho. Isso ele não soube explicar. Gregório sempre foi um homem bom, que nunca viu a maldade nas pessoas, e por isso mesmo contou até mesmo a localização do 10º poço, onde, segundo ele, estaria a tão sonhada fortuna. Jonas então se fez de desacreditado e não deu bola para o poceiro. Mesmo assim, ele disse que iria ajudá-lo a achar o tal poço. E assim então, eles marcaram para dali uns 3 dias cavarem aquele que seria o último poço de suas vidas. Gregório havia ficado viúvo há alguns anos, então ele ficaria aqueles 2 dias curtindo seus 3 filhos, uma espécie de folga, já que fazia alguns dias que ele não voltava para casa desde ter aceito o convite do velho fazendeiro que morrera há poucos dias. 2 dias depois, Gregório então bateu na porta de Jonas para seguirem até a velha fazenda do finado Horácio Andrada e achar a localização do poço, que, segundo a alma do fazendeiro, havia muitos baús carregados com moedas de ouro. O velho poceiro ficou sem entender, pois bateu várias e várias vezes na porta de Jonas para seguir rumo ao que seria o seu último trabalho, e nada aconteceu. Jonas e sua família não estavam mais por ali. Estranho. Muito estranho, pensou ele. Afinal, onde estaria aquele homem que praguejou Gregório para receber? E por que ele não o esperou? Essas perguntas ficaram incomodando o sofrido homem no caminho, pois Gregório decidiu seguir sem o vizinho. Afinal, era um só poço, assim ele poderia dar conta. Em seus pensamentos, ele já tinha a solução para Jonas. Ele cavaria o tal poço e, achando o tal baú, ele daria uma parte a Jonas, para ele tratar de sua família e, quem sabe, sair daquele maldito lugar. Depois de algumas horas na estrada, em sua mula, Gregório enfim chegou à velha fazenda. Então ele foi passando pelos 9 poços que ele abriu há algumas semanas, junto com Jonas, que agora havia desaparecido. Sim, 9 poços, e de nenhum deles a água veio. Foram várias semanas de trabalho, sem nada ter adiantado. Com um pequeno mapa nas mãos, em um pedaço de papel velho, ele agora procurava o local onde teria que cavar o que seria a botija dos seus sonhos. E foi aí que uma surpresa lhe veio. Onde Gregório cavaria, segundo o mapa, já estava cavado. Sim, alguém já havia feito um enorme buraco ali,
e tudo indicava que foi há poucos dias, pois a terra ainda estava fresca. Naquele momento, o velho poceiro praguejou Jonas. Foi ele. Maldito seja o homem que confia no próprio homem. Furioso, Gregório voltou para sua velha casa, desolado e humilhado por um homem em que ele nunca deveria ter confiado. Alguns meses se passaram e Gregório continuou trabalhando sem nunca mais ter notícia do vizinho e sua família. Uma certa noite, quando Tenório estava extenuado de tanto trabalho em sua velha cama, ele então recebeu aquela aparição novamente. Sim, o fantasma do velho fazendeiro veio para lhe assombrar novamente. Você foi traído pelo seu vizinho e pelo meu filho. Mas fique tranquilo. Eles vão pagar por essa traição no inferno, meu bom amigo. De tão cansado que ele estava, nem ele soube se aquilo foi uma aparição ou um sonho. Na manhã seguinte, enquanto o poceiro se preparava para mais um dia de trabalho naquele sol escaldante, eis que lhe chega uma visita. Sim, um convite de trabalho. E a grande surpresa foi quando ele soube que seria na fazenda dos Andradas. Sim, novamente. Mas quem seria o patrão agora, pensou ele, já que o velho Andrada falecera há meses. Gregório então foi levado de caminhão junto com vários outros homens ali naquela carroceria. Sua tarefa seria orientar aqueles homens para cavar mais poços naquela fazenda. Mas quem era o patrão? Pensava ele, ainda confuso com todos aqueles fatos. Porém, quando o homem chegou na fazenda, Gregório quase infartou de tanto susto, pois lá estava ele, Jonas, o seu antigo vizinho, todo bem arrumado. As botas eram de puro couro de tanto brilho, o chapéu, então, nem se fala. O homem parecia com o rei na barriga. Na mente de Gregório ele já tinha a resposta. Foi ele. Jonas se aproveitou da informação e veio antes para cavar e ficar com todo aquele ouro. Sim, o homem havia ficado rico da noite para o dia. Gregório percebeu que a antiga fazenda dos Andradas estava cheio de máquina e muitos peões. Jonas, então, descaradamente ofereceu um trabalho para ele, porém seria bem menos. Menos não, metade do oferecido na outra vez pelo velho fazendeiro. Gregório, então, ficou furioso com aquele que um dia ele tentou ajudar. Agora, o mesmo homem estava ali tentando humilhá-lo. Espumando de raiva, o poceiro saiu dali para nunca mais voltar. Jonas ainda gargalhou e disse: "Vá e morra de fome, seu poceiro de merda. O filho do fazendeiro eu já matei. Agora sou um homem rico e essa fazenda é só minha. Não preciso mais de você." Gregório nunca se perdoou por ter tentado ajudar aquele homem. Mas ele nunca pensou em vingança, pois seu coração era puro e bom. Alguns anos se passaram na fazenda dos Andradas, onde Jonas gastou uma fortuna deixando aquela fazenda impecável. Porém, aqueles 9 poços que foram abertos pelo poceiro Gregório nunca brotaram água. Jonas fez de tudo para tentar tirar água daqueles poços e nada, mesmo tendo pago os melhores especialistas no assunto. Aqueles buracos ficaram amaldiçoados, segundo as más línguas. Porém, uma nuvem negra pairou sobre a antiga fazenda. E, segundo os peões do local, foi a maldição de Gregório, o poceiro injustiçado pelo vizinho Jonas. Gregório, o poceiro, morreu pobre e desolado em sua cama, de tanto desgosto causados por seu antigo vizinho. Na velha fazenda, as coisas iam de mal a pior, com a morte de centenas de bois e cabras, sem falar da vegetação que secou misteriosamente em poucos dias. Uma doença misteriosa matou a mulher e os filhos de Jonas. Nem mesmo os melhores médicos, cobrando uma fortuna, conseguiram livrá-los da morte. Enquanto isso, Jonas padecia em uma cama como um zumbi esquelético e magro na antiga fazenda dos Andradas. Havia ele contraído uma rara doença, e segundo os médicos, ele morreria em semanas. Mesmo assim, ele sentiu ali, no seu leito de morte, a perda de tudo que ele mais amava, os filhos e sua amada esposa.
Nem mesmo em seus funerais ele fora, já que estava ali acamado com aquela doença há vários dias. Aquilo só poderia ser vingança do poceiro Gregório. Em poucos dias, depois de ver tantas tragédias, Jonas então faleceu. Ao ser enterrado, o homem mais parecia uma caveira em sua cama. Esse foi o fim do invejoso homem. Depois disso, alguns peões disseram terem avistado um homem com uma picareta no meio da noite na imensa fazenda dos Andradas. Sim, durante 9 noites seguidas, cada noite em um dos poços que o finado Gregório havia cavado. Um dia, enquanto fazia buscas na velha fazenda, um dos peões avistou um animal perto de um dos poços. Quando ele desceu de sua montaria, ele percebeu que o velho poço estava com água até a borda. Sim, o mesmo poço que Gregório, o poceiro, cavou anos atrás. E assim foram, consecutivamente, os outros 8 poços, todos abarrotados de água. Enfim, aquela fazenda ganhava vida novamente, pois, com tanta água, tudo pôde ser arrumado. Hoje, a fazenda dos Andradas produz um dos melhores queijos consumidos pelo mundo todo. A propriedade foi dividida para várias famílias. Quem visita o local sempre tem aquela bela sensação de ver uma esmeralda em meio ao sertão de tão verde. Boa noite.